E o Flamengo encaminhou a contratação de um centroavante argentino, pelo menos é o que garantem no Rio de Janeiro. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes. Falo também sobre a chance de Eduardo Bandeira de Melo pintar no Vasco da Gama. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já Flamengo versus Vasco registrou a maior audiência do Brasileirão em 2026 na TV Globo do Rio de Janeiro. Foram 28 pontos de média de audiência e 46% das TVs ligadas. Você lembra, Flamengo e Vasco empataram em 2-2 depois de o Fla abrir 2-0. Ex-lateral do Flamengo, Wesley, segue deixando excelente impressão no futebol italiano. Ele fez um gol e teve destaque na vitória por 4-0 da Roma contra a Fiorentina. Tudo se encaminha para que o Wesley esteja entre os convocados da seleção brasileira. E Robinho Júnior pode se mudar para o Flamengo? Ele é alvo do Galo? Especulações que começaram nas últimas horas, depois que o filho do rei das pedaladas decidiu via justiça tentar deixar o Santos. Tudo começa na confusão dele com o Neymar no último domingo em treino para atletas que não foram utilizados contra o Palmeiras. Robinho tentou um drible no Neymar, que não gostou e pediu respeito. Robinho deu uma resposta torta e levou uma rasteira do Neymar. Ao se levantar, o Robinho empurrou o Neymar, que não gostou e meteu um tapa no rosto do atacante de 18 anos de idade. Robinho foi para o vestiário, ouviu um pedido de desculpas do Neymar, mas comunicou o caso à sua mãe. E nessa segunda-feira, a mãe do Robinho e seu representante entraram com uma notificação extrajudicial via justiça contra o Santos, alegando que há necessidade de uma reunião para discutir a rescisão do contrato, sob a alegação de que falta segurança para o Robinho trabalhar. Confesso que nunca havia escutado algo semelhante. Decisão que repercutiu muito mal entre atletas. O Neymar é folgado e não é unanimidade dentro do elenco, mas nesse caso específico, todos os jogadores do Santos ficaram com o Neymar, achando que o Robinho, que é considerado mimado, foi além da conta. Em geral, casos como esse são resolvidos internamente, e o Robinho, por meio dos seus representantes e da sua mãe, decidiu levar o caso para a justiça. Curioso dizer que Neymar e Robinho estão no Paraguai para a partida contra o Recoleta. Na noite dessa segunda-feira, Neymar, Robinho e Gabigol se sentaram à mesma mesa para jantar. Estou curioso para saber os próximos passos. Para falar sobre o interesse do Galo e do Flamengo, a especulação em relação ao Flamengo não foi confirmada. Não dá para dizer hoje que Robinho, caso consiga a rescisão do contrato na justiça, interessa ao Flamengo. Já sobre o Galo, sim, o Atlético Mineiro está interessado na contratação do Robinho. Antes de o atacante renovar seu contrato com o Peixe, que aconteceu no mês de abril, existia a intenção do Atlético em esperar pelo fim do contrato dele com o Santos para assinar um acordo. Dessa maneira, o Robinho Júnior chegaria no mês de abril do ano que vem, sem custos à cidade do Galo. Robinho preferiu renovar o contrato com o Santos com a promessa de que seria protagonista. Só que o tempo passou e o Robinho percebeu que a situação é bem diferente. Nas últimas 7 partidas, o Cuca o relacionou para o banco de reservas, mas não o colocou em campo em nenhuma vez. E é exatamente isso que faz com que o Santos imagine que o Robinho tente na justiça uma rescisão de contrato. Quero falar que tem ex-presidente do Flamengo cogitado no Vasco da Gama. Informação dessa terça-feira dá conta de que Eduardo Bandeira de Melo foi procurado pelo pessoal do Vasco da Gama. E foi o próprio Eduardo Bandeira de Melo, em entrevista ao Brabo TV, aqui no YouTube, que garantiu que houve essa consulta. A ideia, segundo Bandeira, era que ele assumisse o cargo de CEO da SAF Vascaína. Importante registrar que o convite foi recusado, diante da relação muito forte que o Bandeira tem com o Flamengo. Ele é torcedor declarado do Fla, mesmo depois de deixar a presidência, é visto com alguma frequência em jogos importantes do clube. Queria contar ainda que o Bandeira já recebeu o convite de outros clubes brasileiros. Um dos interessados em transformá-lo em CEO ou um diretor executivo foi o Corinthians, mas assim como aconteceu com o Vasco, o Bandeira, por conta da identificação rubro-negra, decidiu descartar a proposta. E o Flamengo encaminhou a contratação de um centroavante que faz sucesso no campeonato argentino. Pelo menos é o que garante Gabriel Reis, setorista do Fla. Ele contou que esse nome foi descoberto pelo Centro de Inteligência do Flamengo, pelo pessoal de scout. Não trata-se de uma contratação de peso, de alguém que chegue com enorme valor, mas o jogador
com características do centroavante que o Flamengo busca desde a temporada passada para fazer sombra ao Pedro. Até por não haver um investimento tão alto, existe a possibilidade até de o Flamengo, além desse jogador, fechar com outro jogador, o outro atleta para essa posição de camisa 9 a partir da Copa do Mundo. Valores não foram revelados, o nome do atleta também não. O que se sabe é que o jogador tem feito boa campanha no campeonato argentino. Estou tentando descobrir, estou tentando conversar com fontes do Flamengo e também entender os destaques do campeonato argentino para essa função do 9, para tentar avançar nessa história e trazer para vocês. Beleza? Só para completar, contar ainda que o rubro-negro pretende investir até 300 milhões de reais com reforços na próxima janela, que reabre no Brasil em 20 de julho. Só para arrematar em relação ao Fla, o Wallace Ian não foi incluído na lista de relacionados para a partida contra o Independiente Medellín. E dá para dizer que essa ausência é um castigo pela atuação ruim do Wallace Ian nos minutos finais contra o Vasco e também por conta do seu comportamento no dia a dia. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Se você tiver alguma ideia de qual centroavante tem feito sucesso na Argentina, já usa o espaço para comentário. Quem sabe a partir da sua dica surge esse nome. Beleza? O Café com Saúde não gostou muito dessa história do Dybala. Nicolas, se o Brasil quiser ganhar a Copa, o Ancelotti precisa convocar o Pedro, escreve o Fábio. O Sandro Santa Cruz, Douglas Santos do Zenit no Flamengo, alguma chance? Eu acho que tem. O lateral esquerdo que já anunciou ao Zenit que não fica, o contrato dele acaba em junho do ano que vem. Ele deixou bem claro, eu topo ficar até metade do ano que vem, mas aí eu não renovo. Isso significa que se o Zenit quiser lucrar com o Douglas Santos, vai ter no mês de julho a última chance de fazer uma graninha. Senão ele vai esperar e ficar até o fim da temporada que vem para sair de graça, tá bom? E o Flamengo anunciou nessa segunda-feira a renovação de contrato de Bruno Henrique, centroavante atacante, que também pode jogar como centroavante, cujo vínculo se encerrava em 31 de dezembro desse ano. O novo contrato se encerra em dezembro de 2027 e o Flamengo consegue atender a uma vontade do Bruno, jogador desde 2019 no clube, super empenhado para ter seu vínculo prorrogado. Quero registrar que quando acabar o novo contrato, Bruno Henrique terá 36 anos de idade e ele faz aniversário justamente em dezembro. Só para completar, desde que foi contratado do Santos em 2019, foram 18 títulos conquistados, sendo 3 Libertadores, 3 brasileiros, 6 campeonatos estaduais, 2 Copas do Brasil, além da Recopa e mais 3 Supercopas. Números de Bruno Henrique com a camisa do Flamengo: 359 jogos, 114 gols, além de 59 assistências. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa que trabalha com o Bruno Henrique. Essa pessoa afirmou que o Bruno tinha convites de outros clubes, mas desde o princípio trabalhou somente com a ideia da prorrogação do contrato com o rubro-negro. E essa história de que Marcos Antônio e Cebolinha podem ser trocados, você sabe, o volante do São Paulo é um velho sonho do Flamengo, enquanto Everton Cebolinha interessa ao tricolor paulista. Logo de cara, quero contar que hoje os dois ainda têm condição de serem trocados. Isso porque o Marcos Antônio tem 11 jogos no Campeonato Brasileiro e se recupera de uma lesão muscular, é possível que nem jogue até a pausa para a Copa do Mundo, enquanto o Cebolinha estacionou nas 7 partidas e não será mais aproveitado, ou melhor, não vai estourar o limite de 13 partidas para que ele esteja apto para uma venda para outro clube brasileiro. Logo de cara é importante contar que não dá para imaginar uma troca pau a pau entre Marcos Antônio e Cebolinha. Marcos Antônio supervalorizado, o principal ativo do elenco são paulino, enquanto o Cebolinha, com contrato até dezembro, tem um valor de mercado não superior a 3, 4, no máximo 5 milhões de euros, até porque a partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça em 2027 para qualquer clube do Brasil ou do exterior. Então, se São Paulo e Flamengo quiserem levar essa história adiante, vai haver a necessidade de o Cebolinha entrar numa negociação com o Marcos Antônio, além de dinheiro. Isso significa que, se topar fazer um negócio nesse sentido, São Paulo vende o Marcos Antônio, recebe o Cebolinha e mais dinheiro. O Flamengo segue interessado no Marcos Antônio, essa é uma realidade. O São Paulo quer a contratação do Cebolinha. Rui Costa é o grande entusiasta dessa ideia, mas até esse momento não existiram tratativas sobre o tema. A tendência é que essa conversa aconteça daqui a algumas semanas, talvez em meio à pausa para a Copa do Mundo. Porém,
Pro Cebolinha é mais negócio esperar até dezembro, quando ele sai livre do Flamengo e pode escolher seu clube, faturando bastante dinheiro com o pagamento de luvas. Só para completar, registrar que o salário do Cebolinha de R$1,5 milhão por mês torna o negócio um pouco mais complicado. O São Paulo hoje precisa reduzir custos e contratar alguém com tal salário não parece ser algo extremamente interessante. Rapaziada, mais um giro de notícias do Flamengo para você ficar atento e antenado sobre tudo que está sendo falado, especulado, noticiado nos bastidores do maior clube do Brasil. A gente pede a deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ative o sininho das notificações para ficar sempre atualizado nas últimas informações do maior clube do Brasil. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Vamos pra cima, porque hoje é o dia do Mengão.